Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 24. Jesus disse assim, ó: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Esse versículo, ele traz uma afirmação muito grande. Quem é que vai ser salvo? Todos? Não. Só os que creem. Porque os que não creem, diz assim, vai morrer em seus próprios pecados. Mas crer em quê? Em quem? Em Jesus. Em Jesus, que ele é o Salvador, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele foi enviado pelo Pai, sim, para estar morrendo em nosso lugar, pagando o preço, né, dos nossos pecados e para perdoar, para tirar os pecados. Ele tem esse poder. Vamos ver em João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, João dizendo para Jesus, né, em direção, quando ele estava vindo em direção a João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tira pecado. Jesus tira pecado. Outra coisa que a gente precisa acreditar, crer, fé mesmo, que ele venceu a morte. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está agora vivo. Não mais preso numa cruz, ele está vivo. E ele está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O que é preciso a gente fazer, né, para que essa salvação nos alcance, né, para que eu obtenha a salvação? Então eu coloquei aqui alguns passos necessários. O primeiro é ser convencido pelo próprio Espírito Santo que essa mensagem, né, da salvação. Acreditar nesta mensagem. Acreditar que Jesus é o Salvador e Senhor. Vamos ler João, o capítulo 16, dos versículos 7 e 8. 7 e 8. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse momento foi um momento que Jesus estava se despedindo, né, da sua igreja, no momento um pouco antes da ascensão dele, porque todo mundo já estava convivendo com Jesus após ressurreto e ninguém imaginava que agora ele tinha que voltar, e era necessário, porque ele falou que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse à terra, para que o ajudador viesse estar no mundo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu e você que fomos convencidos dessa verdade, foi o Espírito Santo que fez. O homem, a função do homem é ser um mensageiro, continuar, né, fazendo a missão que foi inacabada, né, que Jesus deixou para a sua igreja, levar essa mensagem da salvação a toda criatura. Mas cabe ao próprio Espírito de Deus convencer esse homem
dessa verdade. Mas diante da verdade, há uma decisão a ser tomada. E essa decisão que a gente chama de que o homem tem a fazer no seu livre-arbítrio. Ele pode querer ou não que essa verdade faça parte da sua vida. E se ele desejar que isso realmente aconteça, né, ele querer aceitar essa verdade, que Jesus faça parte da sua vida, ele vai passar por esse momento de confissão. Vamos ver em Romanos, capítulo 10, do versículo 8 a 10. Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, para eu ser salvo, né? Para nós sermos salvos, é necessário que haja uma confissão pública. Com a nossa própria boca a gente confesse isso. Por isso que a gente faz, né? Os evangélicos fazem o apelo, que a gente chama de apelo no final de uma pregação. A maioria das vezes a gente faz isso, porque isso foi imposto pelo próprio Deus. É escrito isso na Bíblia, que é necessário. A palavra de Deus diz que aquele que confessar ao Senhor Jesus diante dos homens, Jesus diz que eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então esse momento é necessário para que haja uma mudança no mundo espiritual. E vai acontecer uma mudança extraordinária, ainda que os nossos olhos não consigam contemplar. Mas é real. Então, eu confesso diante dos homens, diante de Deus e diante do diabo, que agora eu tenho o meu Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu Deus, meu único Deus. E aí, essa confissão que pode ser falada de boca para fora, essa não vai ser válida, porque Deus, o homem vê o outro homem falando, mas Deus, ele vê o coração do homem. Por isso que ele fala, você vai confessar aquilo que você acredita no seu coração. Ele vai ver se há realmente essa sintonia. Aquilo que você está falando é realmente aquilo que você acredita. Porque só assim vai valer essa confissão. Será salvo. Para que a gente seja salvo, né, esse processo passa por um arrependimento dos pecados que foram cometidos, dos maus caminhos, confessando isso diante de Deus, para Deus. Ele sabe, realmente ele sabe tudo. Ele sabe de tudo, mas ele quer que você reconheça, se reconheça e coloque isso diante dele para que ele possa retirar esse pecado de você. Enquanto você não confessa, pecado não confessado, ele não é perdoado. Para que eu seja perdoado dos meus pecados, eu preciso confessá-lo diante de Deus. Pedir realmente perdão. O arrependimento é uma mudança de comportamento. É aquilo que eu fiz de errado, que eu tive essa consciência, aquilo me machuca, me dói, me entristece de ter ofendido a Deus. Então eu chego diante de Deus, né? E coloco isso para ele, falo, olha, eu não quero mais ser essa pessoa de antes, eu não quero mais fazer aquilo que eu estava fazendo antes, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero ser essa nova criatura. E aí, Jesus, ele vem e através, né,
daquele sacrifício que foi há um pouco mais de 2000 anos atrás, que foi feito, ele é atemporal, gente. Continua valendo nos dias de hoje, continuará valendo à frente, esse mesmo sacrifício, né? E esse sacrifício foi perfeito. É como se tudo que você tem de ruim passasse para aquela cruz, naquele momento que ele vivenciou ali. Vamos abrir agora 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu não me arrependo, eu não confesso, então meu pecado não é perdoado. O pecado só é perdoado quando ele é confessado. Gente, quando eu me converti, eu tinha dificuldade de entender, até porque eu não tinha uma pessoa que esclarecesse isso melhor para mim. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu só sabia de uma coisa: o que eu estava passando não era tão forte na minha vida que eu não tinha vontade mais de viver. E eu queria ser outra pessoa mesmo, eu queria que tudo mudasse dentro de mim. E eu não sabia como tirar aquilo de dentro de mim. E eu sabia que eu entendi que esse Deus é Deus poderoso. É o Deus que muda a nossa história. Mas eu não conseguia entender essa coisa do ser pecadora. E por mais que alguém falasse para mim, meu irmão falava muito isso para mim, aquilo me ofendia, porque eu achava assim, não, eu sou vítima, eu tô passando por isso, aquilo outro, eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal a ninguém. Né? Essa mentalidade, eu acredito que muitas pessoas tenham essa mentalidade, mas a gente já explicou sobre isso, né? E eu não entendia. Aceitei Jesus de todo o meu coração. Mas essa parte de arrepender dos pecados ficou uma lacuna no dia que eu aceitei a Cristo. No dia seguinte, meu marido, ele me deu uma Bíblia. E eu comecei a ler essa Bíblia. E essa coisa da revelação é muito tremenda, né? Porque quando eu lia antes a Bíblia, alguém me mandava ler a Bíblia, um versículo, alguma coisa, eu ficava assim, sem entender. Às vezes uma coisa tão simples, mas eu não conseguia entender. E do dia que eu aceitei a Cristo, parecia que os meus olhos se abriram. E aí eu comecei a ler a parte da crucificação de Jesus. E quando eu estava lendo sozinha lá no meu quarto, Deus falou comigo. Dentro de mim, eu nunca tinha ouvido essa voz lá dentro de mim falando comigo. E ele falou, me fez uma pergunta. Ele falou assim: você se acha igual a mim? Quando ele falou isso, fez todo o sentido para mim. Porque quando Deus fala, ele não fala muitas palavras. O pouco já traz um turbilhão de entendimento no nosso interior. E eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu estava, ao falar que eu não era uma pecadora, né, porque eu achava pesado o nome, eu estava dizendo assim, olha, eu sou igual a você, sou igual ao Senhor, sem pecado, né? E ali eu entendi que quem sou eu? E naquele instante que ele falou isso, ele fez uma coisa extraordinária. Ele colocou na minha memória tudo que eu vivenciei desde quando eu era muito pequena, criança, pequenininha ainda. E eu vivenciei, eu vi passando como se fosse um filme na minha mente de tudo que eu fiz de errado desde criança. Foi passando numa velocidade e um entendimento veio. E a vergonha veio. E a tristeza.
que eu ofendi a Deus e que ele viu tudo aquilo. E eu comecei a chorar, 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 e aí eu falei, e mesmo assim o Senhor me quer? E eu continuei, se eu pudesse voltar atrás, Senhor, eu não faria de novo. E aquilo foi de todo o meu coração, de toda a sinceridade que havia em mim. E naquele momento, algo glorioso aconteceu. O Senhor, eu senti a aproximação dele. O calor, é um fogo que me envolveu como um abraço. E ali foi tirado dentro de mim todo aquele peso do pecado. E eu senti algo leve, uma paz tão grande, uma alegria tão grande, maravilhosa. Porque ali eu senti que eu fui perdoada. E que eu estava pertinho do Senhor, aceita como filha de Deus. Lindo demais. Isso precisa acontecer com todos que se arrependem. Não estou dizendo a mesma experiência, mas entender que o Senhor perdoa os pecados, por pior que esse pecado seja, mas que se houve um arrependimento genuíno, Ele não mais vai lembrar deles. Você não fica desmemoriada. Você sabe o que você fez de errado, mas não há mais o peso, não há mais a tristeza nos seus sentimentos. Você sente totalmente nova, porque você é uma nova criatura, sim. Vamos ver por que isso acontece? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque no dia que eu aceito Cristo Jesus como Senhor, eu confesso isso diante dos homens, eu me arrependo dos meus pecados, né? Ele faz esse transporte no mundo espiritual, ele me tira do império das trevas, esse mundo jaz no maligno. E eu estava nesse mundo, com a maldição desse mundo, dominada, o império domina, ele não pergunta, ele domina. Então, Satanás, ele tem o domínio sobre os homens que vivem em pecado. E nós, como escravos do pecado, não conseguimos nos desvencilhar, a não ser que o libertador venha, que é Jesus. E ele arrebenta com as correntes e diz para Satanás, eu já paguei o preço. Lembra Satanás disso, porque na realidade o preço foi pago para Deus, tá? O Deus, porque tudo é para o Senhor. Mas ele lembra Satanás, já foi pago o preço. Eu já morri por essa vida é minha. E aí ele nos purifica de todo o pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Passamos para o reino da sua luz. Você e eu que aceitamos a Cristo, fomos transportados, somos do reino de Deus nessa terra. Reino da luz. Glória a Deus. Aonde você pisa a tua planta do pé, querido, você está levando o reino de Deus com você. Você é especial por causa disso, porque Deus nos deu essa linda oportunidade e nós aceitamos essa oportunidade de fazer parte da família de Deus.
Em João, capítulo 1, do versículo 11 ao 12, fala o que sobre isso? Ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E a gente está falando do povo judeu, né? Que rejeitou. Ele veio primeiro para os judeus, para o povo escolhido. E os seus não o receberam. De uma maneira geral foi assim, né? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos nós somos criaturas, mas filhos de Deus é somente aquele que aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma mudança que acontece também é na nossa própria vida, nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que acreditamos, né? Passa por transformação. Isso acontece desde o momento em que eu prossigo, né, em conhecer a Cristo. E essa transformação vai até o dia da gente morrer. É transformando de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Em Mateus 16, 24, fala assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Querido, quando eu decido por Cristo Jesus, eu estou tomando uma posição de entregar a minha vida para Ele. Não mais eu com a minha própria vontade, mas a vontade de Deus na minha vida. É isso que eu estou dizendo para ele. Eu tomei essa decisão de renunciar às minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é uma cruz, sim, né? Não aquela cruz que a gente vem carregando das consequências dos nossos pecados, mas a cruz que ele está falando aqui é uma cruz que todo cristão precisa carregar, sim. É a cruz da renúncia. É a cruz de fazer, né? De morrer o velho homem para ser essa nova criatura. Mas Deus, ele no processo, é Ele que nos fortalece, Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, né? A gente vai vendo que a gente sofre nos primeiros momentos, sim, porque há uma luta interior muito grande dos valores anteriores e o valor que começa Deus a mostrar, a verdade, os valores verdadeiros. E a gente precisa, então, abdicando daquilo que antes a gente achava que estava bom, mas não está, inserir os seus valores e virtudes em nós. Vamos estar lendo sobre isso. Que virtudes, né, são essas? Que valores são esses? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Então, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, essa palavra é muito clara, né? Fala sobre o fruto do Espírito, o Espírito Santo. Então, quando nós prosseguimos em conhecer a Cristo, a Jesus, né? Ao nosso Senhor, esses valores, eles começam a ser inseridos em nós. Quando nos permitimos que essa mudança sobrenatural aconteça. O velho homem morre. E esse velho homem com as concupiscências da carne,
né? A gente aqui não citou aqui, mas tá também em Gálatas 5, fala sobre isso, que é a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, nós temos que, né, abdicar de todas essas coisas, querer que essas coisas realmente saiam de nós. E o Espírito Santo é que vai fazer essa grande obra em nós, mas nós precisamos estar realmente com corações abertos, dispostos a obedecer, a ouvir a voz do Espírito e permitir que ele realmente faça o seu sobrenatural em nós. É de glória em glória, como eu havia falado. Então, nós mudamos de direção. Somos essas novas criaturas, porque estamos prosseguindo para este alvo. Que esse fruto do Espírito venha sobre nós, que nós nos tornemos essas novas criaturas. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu digo que é sobrenatural porque não é uma coisa forçada. Ainda que a gente se esforce para que haja essa mudança em nós, acontece isso no Espírito, devido ao Espírito de Deus em nós, que já está habitando em nós, e ele nos fortalece e ele muda a nossa mentalidade à medida que nós prosseguimos em conhecer a Deus na palavra, da verdade dele. Essa mentalidade nossa é mudada. Esse coração, ele dá um novo coração, um coração sensível, um coração que ouve realmente a voz de Deus. Então não é algo que é superficial, que é fingido, né? O verdadeiro nascimento é aquele que realmente você é trabalhado pelo Espírito de Deus. Surge aí uma criatura nova, dia após dia. Até o dia que a gente, né, partir para a glória, nós somos transformados. Então, a outra verdade, né, daquele que é salvo, né, que a gente tem que entender que nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no caso, nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, no dia que eu aceito Cristo Jesus, eu me entreguei. Assim como ele se entregou por nós na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, quando eu aceito a Cristo Jesus, eu estou também me dando para ele corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Então, o meu espírito que estava mortificado, ele é vivificado. Tá? E aí a gente vai falar que é uma outra passagem que a gente vai ler aqui. Mas eu quero dizer que quando a gente tem o Espírito Santo em nós, né? Isso significa que nós somos salvos, porque ele sela aquele que é filho de Deus. O Espírito Santo, ele não está no ar, pairando no ar, ele não está em coisas, ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós quem? Os filhos de Deus. Por isso Jesus, ele falou sobre isso, né? Que ele precisava voltar para o Pai para que viesse o Espírito Santo e estar aqui na terra nos filhos de Deus. Para esse Espírito nos ensinar como caminhar, estar conosco todos os dias até a consolação, até a consumação, né, dos séculos. Então,
A outra coisa que nós precisamos entender realmente também é isso. O espírito, alma e o corpo nosso são vivificados quando o Espírito de Deus habita em nós. Ok? Vamos ver então Romanos 8, versículo 11, que fala sobre isso. E se o Espírito daquele, aí eu tô falando do Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Quem recebe o Espírito Santo que dá vida, recebe um espírito, alma e corpo vivificado. Glória a Deus por isso, né? Então, temos muita diferença, né? O antes e o depois quando aceitamos a Cristo. E a pergunta fica aí, né? Mais uma vez, merecemos isso? Merecemos ser salvos? Claro que não. Todos nós somos pecadores. Mas todos nós também somos alvo do amor de Deus em nossas vidas. Deus não ama o pecado, Deus ama aquele que até tem o pecado, a nós, pecadores, tá? Em Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9, fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, aqui ele está falando, é muito claro. É pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ele quis dar, é um presente de Deus, né? O presente não é porque eu sou bonzinho, é um presente porque ele nos ama, ele resolveu nos dar esse presente, que é a salvação. Mas antes ele também contou com uma coisa, a fé. Nós precisamos que essa fé, ela exista em nós, porque senão nada vai adiantar. E ele está falando aqui da fé salvífica. Essa fé também é dada pelo Senhor. O Senhor, ele dá essa fé, ele que nos convence, né? O Espírito de Deus nos convence que somos pecadores, sim, que nós precisamos de Deus, né? Ele convence o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E isso não vem de nós todos, né? E Deus falando de vós, né? É dom de Deus, é um presente de Deus. Então é pela graça e pela fé salvífica de nós crermos em todo aquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E não é pelas obras, porque até se fosse por obras, seria algo injusto, né? Porque existem pessoas que não tem como fazer a obra, né? E se fosse a salvação assim, muitos ficariam de fora. E Deus, ele não quer que ninguém bata no peito, né? Se glorie, eu mereço. Ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Então essa é a mais importante decisão que o homem ele pode ter. Como Senhor, né, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque disso tudo vai depender o nosso destino. Gente, pensa sobre isso. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Olha que coisa tremenda essa, né? Ele diz que ele está à porta da nossa vida, ali pertinho, no nosso coração ali, falando, eu tô falando com você agora.
Eu estou falando esta palavra, estou falando com você. Oh, ei, estou batendo aí na porta do teu coração. É assim como a uma porta da casa, né? A pessoa para entrar na casa, a pessoa que está de dentro da casa, ela precisa abrir com a chave, né? Destrancar a porta e abrir para que a outra pessoa entre. É assim que Deus está falando. Que Deus não é ladrão para que arrombe a porta ou entre pela janela. Ele é um gentleman. E ele tá falando, eu tô batendo na porta. Se você abrir essa porta, eu vou entrar. Vou entrar. E você vai me convidar para entrar. Eu quero ser convidado seu para entrar na sua casa, mas eu não quero ser um convidado para só ficar o tempo que é necessário. Eu quero morar na sua casa. Porque ele fala de cear. Cear é aquela pessoa que fica até a última refeição, ou seja, é o antes de dormir, é aquele leitinho antes de dormir. Ele está dizendo, é ali que eu quero estar com você, nessa intimidade, ficar contigo todos os momentos. Então ele entra para ficar, ele quer ser o dono, ele quer organizar a sua casa. Aquilo que está velho, né, dentro da sua casa, dentro do seu interior, ele vai jogar fora, não presta. E ele vai ornamentar, vai botar tudo novo ali dentro. Aquilo que tá bom vai permanecer, porque Deus é assim, né? Ele não é nada, não é agressivo. Ele vai respeitar o seu temperamento, as suas decisões, né? Então, é um processo que pode demorar mais para alguns, né? Menos para outros, depende de como você se entrega para ele. Mas não deixe de se entregar dessa maneira, porque você vai experimentar coisas novas, lindas, lindas no Senhor, lindas no Senhor, porque ele é lindo demais. Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: Jesus um dia disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então aqui tá falando isso. Jesus, ele se compara com um bom pastor que cuida das ovelhinhas. Nós somos as ovelhas, né? A ovelha mesmo, aquela que é ovelha, né? Ela ouve a voz do bom pastor, ela sabe que Jesus está falando com ela. E aí ela segue aquele pastor. Também ele diz assim, ó, no versículo, lá em João também, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: o ladrão não veio senão para roubar a alegria das pessoas, verdadeira alegria, matar a esperança do homem e destruir a vida. E eu vim, né, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele tá falando, olha, o ladrão é quem que ele tá falando? Ele tá falando do diabo. Esse que também está no mundo espiritual, ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele está dizendo, eu tenho para dar para vocês vida. A verdadeira vida. E vida com abundância. Vida eterna e vida abundante. Vida abençoada aqui na terra, sim. As lutas podem vir, mas eu vou estar com você. Deus está assim. Deus é assim. Ele está conosco todos os dias, nos bons e nos maus momentos, nos fortalecendo e cuidando de nós. E eu queria terminar, né, com um versículo que se encontra em João, capítulo 5, 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
Segue vida eterna? Passaporte para o céu. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que tremendo isso. Não mais em condenação. Agora, porque o Senhor Jesus já nos justificou. São todos os dias, né? Todos os dias quando você fala com o Senhor, coloca, né, as suas fragilidades, as suas falhas, né? Porque somos sujeitos a tudo isso, mas o Senhor é aquele que nos perdoa. E sempre estamos sendo renovados, sempre estamos sendo limpos, restaurados, quando fazemos isso de todo o nosso coração. Então, fica com essa palavra. Quem crê nele e naquele que o enviou, já tem esse passaporte no céu. Crer é aquele que confessa diante dos homens, não se envergonha. Quantas vezes alguém perguntar e você vai abrir a tua boca e vai dizer: eu sou do Senhor Jesus, eu quero Ele a cada dia da minha vida. Que Deus então, queridos, possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.